Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da região. Eu sou a Alessandra Paulillo, junto com a Priscila Casagrande, a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você possa montar o seu quebra-cabeça de sucesso. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre as Olimpíadas pelo olhar de uma medalhista. Amanhã começam os Jogos Olímpicos de Paris e os números divulgados são astronômicos. Um orçamento de aproximadamente 9 bilhões de euros, mais de 48 bilhões de reais. Em atletas, são mais de 10.500, vindos de mais de 200 diferentes países. Só para a cerimônia de abertura, está previsto ali uma audiência de mais de 1 bilhão de pessoas. E também estão previstas 13 milhões de refeições, com a promessa de que 80% da comida oferecida tenha sido produzida na França. E uma curiosidade, essa lista inclui 3 milhões de bananas. É banana, hein, Priscila? Sem câimbras na Olimpíada. Você já imaginou o tamanho dessa estrutura para proporcionar todas essas refeições para os atletas? Por falar em estrutura, Ale, queríamos dar um recado para você, empresário. Não importa o tamanho da estrutura do seu negócio, a Trasgás tem a solução perfeita para atender às suas necessidades relacionadas ao GLP, o gás liquefeito de petróleo, que atende os mais diversos segmentos e traz mais tecnologia e inovação para a sua empresa. Com GLP, você diminui os seus gastos e aumenta a sua margem de lucro. Uma energia eficiente e confiável que proporciona preços muito competitivos quando comparado com o gás natural ou gás envasado. Também é muito mais eficiente que outras fontes de energia, além de ter uma instalação fácil e rápida e feita com todo o suporte dos especialistas da Trasgás. O GLP é aquela fonte de energia prática, segura e altamente eficiente. Então entre em contato com a Trasgás e receba a visita da equipe especializada. E outra dica para vocês, quer ter qualidade e também se manter hidratado até nesses dias mais frios? Conheça o purificador da Latina Eletrodomésticos, que além de te entregar água natural e gelada, também te entrega água quente. Ele conta com uma caldeira para aquecer a água e é econômico porque ele tem controle de temperatura. É bacterostático, o que impede a proliferação de bactérias. É sustentável, pois utiliza o gás ecológico e não agride o meio ambiente e tem filtro de reposição, facinho de trocar. E tem um reservatório de 2 litros para manter a água gelada. E a água é gelada, gente, por um sistema de compressor, igual de geladeira. Esse é o purificador XPA 375. O purificador te entrega água natural, gelada e quente. Latina, seu momento, nosso eletro. Já chegou a hora de apresentar nossa convidada de hoje. Ela é bicampeã dos Jogos Pan-Americanos, vice-campeã da Copa do Mundo e conquistou uma medalha de prata nas Olimpíadas. Carregou também a tocha olímpica quando passou por aqui. Filha do seu João e da dona Josefina, mãe do Felipe. Atualmente é coordenadora de esportes lá no São Carlos Clube e também professora na Tic Tac Toy. Nossa convidada é Mônica de Paula! Seja muito bem-vinda, Mônica. Obrigada, meninas, pela oportunidade aqui de uma Quebra-Cabeça de Sucesso, um programa que eu tenho acompanhado bastante, porque eu gosto de vários assuntos aqui a discutir. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre minha carreira. Olha, eu vou começar falando do irmão dela, né? O André. Pode ser? Vai lá! André, é verdade que ele só conseguia sair para brincar se ele levasse você e sua irmã junto? O meu pai, ele sempre foi funcionário público, né? Então ele trabalhava depois do almoço. E depois do almoço a gente ficava em casa. Então ele falava, olha, falava pra minha mãe, não deixe essas crianças fora, brincar na rua. E eu queria muito, só que o meu irmão era mais velho, então ele podia, por ser mais velho, ele sempre ia sozinho, né? Então, eu falava, André, o meu pai não deixava, né? Nós saímos da rua. Então, ele falava, André, leva junto, porque eu levando junto, o pai vai deixar. Então, ele me levava para jogar futebol, brincar de esconde-esconde à noite, mãe da rua. Então, era uma oportunidade que eu tinha para poder ir junto com ele, né? Então, eu indo com o meu irmão mais velho, meu pai deixava a gente ir, na época, participar, né? Ah, então foi... o irmão era a vantagem de conseguir sair de casa, Exato. Não o oposto, ele só saía se você estivesse junto. Não, meu pai não deixava, na verdade, nós 3 sairmos por nada, né? Por ele sair para trabalhar. Então, o que a gente fazia? Se unia, né? Acho que era a maior oportunidade a gente se unir. A minha irmã não era tanto, assim, rueira, né? Era mais eu e meu irmão mesmo. Então, para mim poder brincar com os amigos dele, então ele tinha que me levar junto. Meu pai me liberava, só assim liberava nós 2 para brincar.
Então foi uma infância muito, muito gostosa, né? Que realmente valeu a pena. E desde pequena você sempre gostou de praticar esportes? Desde pequena. Na verdade, aqui em São Carlos, nós temos até hoje o projeto, né, Lê? Que é o projeto de recreação. Então, no contraturno da escola, a prefeitura oferece essa recreação para as crianças a partir de 12 anos, a partir dos 8 anos, a ter atividades culturais, sociais, esportivas dentro do contexto, né? São vários espaços aqui em São Carlos. Então, eu estudava de manhã e à tarde, para não ficar na rua, a gente estudava nessa recreação. E você tinha esporte preferido? Tipo, mais você gostava era o futebol? Não, Não, porque nosso professor da Escola de Educação Física proporcionava praticamente todos os esportes, né? Vivência de tudo. Desde o atletismo, né? Basquete, vôlei, esportes coletivos e a natação. Então, na escola, na infância, na educação física era bem tranquila, a gente não tinha, então, assim, não trabalhava tanta habilidade motora, e a partir dos 7 anos, quando oferecia essa recreação e na aula de educação física escolar, massificava essa questão da nossa habilidade e o gosto por esporte, né? Então, como eu não sabia o que tinha por vir, né? Que o mundo me oferecia, eu sempre praticava todos. Então, a cidade sempre teve a oportunidade de participar. Tinha escolas de esportes no SESI, né? Que é atletismo, que fazia eu, a Malre, né? A esposa do Edson Ferraz, que é a Marta, fazia também a prova de atletismo. Tinha o Meneghelli, que me deu uma bolsa de estudo do basquete para mim poder jogar. Tinha escola de voleibol também. Então, a partir dessa recreação, eu me destacava bastante. Então, eu fui recebendo convite das escolas de esportes individuais para poder participar, mas eu não tinha objetivo de ser atleta nenhum, né? Era só mesmo de vivenciar e o gosto pelo esporte, né? E o que era o seu objetivo, assim? Você pensava carreira? Não, até a minha adolescência, não. Minha adolescência, eu praticava esporte porque eu gostava, assim, por prática mesmo. No voleibol, que me deu a primeira oportunidade de disputar os campeonatos, e o basquete. Então eu não sabia realmente o que eu queria. Até meus 12, 13 anos é aquela idade, né? Que a gente também queria sair com as amigas, né? Queria, além do esporte. Então eu não tinha um foco, né? Então as oportunidades foram aparecendo mesmo por destaque no esporte. Daí aconteceu grandes proporções de oportunidades para poder ser atleta fora de São Carlos. Né? Você sempre foi uma pessoa muito competitiva, né? Isso também te fez ir parar nos esportes? Não, assim, a competição realmente era por tudo, né? Até para tomar Guaraná em casa, né? Porque eu lembro que a minha mãe comprava um Guaraná aqui da cidade, né? O Guaraná São Carlos, minha garrafinha de 600. Então tinha que dividir em 3 copos, né? Que era eu e meus irmãos. Se eu via que, na verdade, o copo um pouquinho a mais para o irmão, eu já queria comprar outra garrafa. Eu já não queria mais aquilo. Então eu sempre fui determinada, né? Então, o esporte foi me proporcionando muitos vícios que eu acho que um pouco o esporte acarreta, né? De competição e até no dia a dia mesmo, preciso acabar logo isso para poder praticar o esporte. Preciso acabar logo a faculdade porque eu tenho um evento importante. Então, o esporte me proporcionou ser mais competitivo do que eu já era, né? Até meus que os 12 para baixo não era tanto, era mais uma coisa mais lúdica, né? E a partir das escolas de esporte, como a gente fala como iniciação esportiva, né? Eu comecei realmente porque tinha mais objetivos. Você tinha que ser melhor, você tinha que treinar mais, você tinha que treinar todos os dias, né? Você tinha responsabilidade, você tinha que ir bem na escola, né? Então eu comecei a me cobrar mais, né, Lê? Isso também trouxe coisas muito positivas. Disciplina, imagino que uma delas, né? Eu falo muito para meus alunos lá, né, do futebol lá no clube. O esporte, ele proporciona é uma ferramenta muito importante para tudo na área da educação, né? Tanto comportamental. A criança, quando ela pratica esporte, ela realmente se policia, né? De arrumar aquele uniformezinho para treinar no outro dia, né? Para chegar e a conhecer novos amigos, né? Eu dou aula de educação física hoje na Tic Tac Toe e eu trabalho muito essa questão, né, de gêneros, né, da criança, de aceitação da menina e o menino jogar futebol, aprender a abraçar a causa de todos, mesmo que aquela criança seja um pouquinho mais fraca no futebol, mas ele tem alguma coisa importante para oferecer no outro esporte. Então é uma ferramenta que eu falo que de transformação, né? É uma ferramenta muito importante. Então, a partir do esporte, a criança consegue agregar tudo. A responsabilidade, né? Conhecer vários amigos, conhecer novas amizades, conhecer novos esportes, agregar até a questão de disciplina em casa, ajudar os pais, que, né, falar que bom, vai praticar esporte para arrumar uma cama. É importante. Uhum. Pelo menos a criança cria aquela rotina, né? Uhum. Você comentou sobre o seu pai, trabalhador
Ele te inspirou nesse momento de infância, de adolescência? Como é que era essa relação com ele? Ele foi um pai para mim muito. Minha família a gente era muito apegada, né? Então tudo que meu irmão fazia, a família abraçava, o que meu pai fazia, a minha família abraçava. Então nós somos os vicentinos, né? Meus pais. Meu pai é falecido hoje, mas a gente agregava essa questão do coletivo. Então eu peguei muito forte do esporte a questão do coletivo. Meu pai, final de semana a gente saía para arrecadar os alimentos nos bairros, né? E aí a família inteira ia junto, depois a gente recolhia aqueles alimentos, fazia cestas básicas, né? Então, assim, a determinação que ele tinha, eu enxergava muito isso nele, né? Ele era uma pessoa que me apoiava em tudo. Olha, você tem que ajudar as pessoas, você tem que fazer sua parte, a gente tá aqui para fazer o bem para as pessoas, né? Então ele cantava também no coral final de semana na igreja de Santo Antônio junto com a minha mãe, tanto que eles se conheceram lá. Então eu via que ele agregava muitas pessoas, meu pai. Ele gostava muito de conversar com as pessoas, saber das histórias de vida das pessoas. Então eu puxei muito para ele isso. Então, assim, acho que casou um pouco com o esporte, né? O esporte, assim, é nato meu, de ser uma pessoa que bastante faladeira, uma pessoa que gosta de conhecer novos rumos, né? Novas situações. E também, acho que junto com o esporte e a família, fez com que eu me tornei, de repente, uma grande atleta, né? E eu acho que ele deixou esse legado das causas sociais também, né, Mônica? Porque você Sim. sempre está à frente de várias causas e Sim. nunca deixou isso de lado. Não. E, pelo contrário, eu sempre te vejo cada vez mais envolvida. Sempre, assim. Eu sempre procuro uma oportunidade para poder ajudar as pessoas, né? Desde criança, né? Desde o espaço que eu trabalho com criança, que a gente agrega as doações, né? Durante o semestre, durante o ano. Até com a melhor idade que eu trabalho também, né? A gente tem uma turma boa no bingo lá do São Carlos Clube, que a gente agrega todos os meses. A gente recebe doações delas, né? Porque a gente faz uma troca, né? Elas participam, nosso objetivo é bem social lá no clube, então elas fazem doações todos os meses de um donativo, uma roupinha, né? E aí eu já saio para distribuir. E de figurinhas, né, que eu ia ler, tem assim uma história bonita, né, ler também de oportunidade de levar as figurinhas que as crianças da Copa do Mundo, as crianças colecionam, a gente leva também para as crianças lá de Barretos, de Jaú, né? E de doações do dia a dia que eu vou recebendo dos associados, né, da sociedade, né, como um todo, para que eu possa ajudar. Eu gostaria de ajudar muito mais, né? Mas Nossa, se cada um fizesse um pedacinho do que você faz, já mudaríamos a sociedade. Realmente, né? Assim, eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas. Isso é nato meu. Eu não desligo, né? Todos os dias eu fico pensando o que eu vou fazer. Logicamente que eu tenho minha rotina de trabalho, mas dentro dessa rotina de trabalho eu coloco algumas oportunidades para estar sempre ajudando as pessoas. Voltando na vida esportiva, então a gente pode dizer que você começou a vida esportiva no vôlei. Eu comecei minha vida esportiva em todos os em tudo. Em tudo. Na verdade, Ale, eu estudava na escola particular, né? A partir do esporte eu ganhei a bolsa de estudo no Diocesano. Foi do voleibol, eu comecei a jogar voleibol realmente, de fato, infantil aqui na cidade. E jogava voleibol na cidade. Depois, também, em paralelo, eu jogava basquete com o Meneghelli e também atletismo lá no SESI, com a Marta Mal. E aí, os três competições eu levava durante o ano, aqui em São Carlos, né? Eu não morava fora ainda. E aí, quando eu fui estudar no La Salle, o professor Ticão, né, professor de Educação Física, ele falou assim, Mônica, vai ter uma peneira na Ponte Preta, em Campinas. Eu sei que você tá jogando vôlei aqui, o Campeonato Paulista, você é muito boa, você é muito forte, mas vai ter, eu vou levar você para lá. E ele foi com a esposa dele, né, foi bem, assim, eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite. Ele me levou com a minha mãe junto para Campinas, chegou na Ponte Preta, tinha 500 meninas. Meu Deus. Várias meninas do Brasil inteiro, que todo mundo tinha um sonho de jogar com a Hortência, né, com as grandes jogadoras, né. E aí nessas 500 meninas eu falei, olha, eu vou ter que usar uma estratégia para me poder passar nesse teste, porque só passava 15 meninas, né. E foi rolando de manhã toda, o dia inteiro esse teste. Aí chegou no meu número lá, que era 347, eu nunca mais esqueço, 347. E eu falei, bom, eu já tinha visto como que era o sistema, né, de peneiras, era tipo 10 minutos de jogo, 7 minutos de jogo, e aí eles olhavam, observavam quem estava em destaque. Eu peguei a bola e fui embora. Não toquei pra ninguém.
Desculpa. Eu não toquei pra ninguém a bola e fui fazendo cesta, né? Então, na verdade, nós jogávamos contra o time da Ponte Preta, que tinha já o time pronto, infanto, né? Então, o infanto delas, que era o time que já treinava, já disputava o campeonato, jogava contra as meninas dos testes. Então, a cada 10 minutos entrava 5 meninas pra fazer o teste. E eu acabei, né, por Por ser fominha. fominha, realmente. Eu acabei me destacando, né, e já compus o grupo lá do infantil. Na verdade, eu era infanto. E aí, foi me proporcionando, Deus me proporcionou duas oportunidades aí, do infanto, eu fui pro juvenil, e do juvenil... Aí já no basquete, então. Aí Você minha deixa o primeira, vôlei. a primeira federação paulista profissional foi o basquete, porque o voleibol eu jogava só em São Carlos, infantil, os campeonatos eram aqui, né? De morar fora, de fazer contrato, realmente foi a Ponte Preta, um dos melhores times do Brasil na época que teve, né? A Karina, a Roseli, vários jogadores aí de grandes nomes. E eu fui jogar. E quando algumas oportunidades com o time adulto, né, que é da Hortência, algumas jogadoras desfalcavam, eles chamavam a gente para as infantivas, juvenis, para poder compor o grupo do profissional. Então já fiquei também, eu gostava muito de fazer treino com a Hortência. Depois do treino eu ficava pegando bola para ela. Inclusive eu vi uma reportagem dela, no podcast dela, que ela falava que ela não lembra, que ela, na verdade, ela não lembra de mim, né, que eu era infanto, né, eu jogava às vezes nos treinos do adulto. Eram 500 bolas de manhã e 500 à tarde no treino, depois do treino do adulto. E eu ficava pegando bola e fazendo passe para ela. Ela fazia a cesta, eu pegava e devolvia de passe. Então era uma coisa bem cíclica, era uma coisa bem gostosa, que era meu sonho, né, estar lá. Mas não era o meu sonho de ser uma jogadora famosa, assim, profissional. Era o meu sonho de ser uma jogadora de basquete profissional, que eu tava naquele... Eu sempre vivi o hoje. Eu nunca projetei minha carreira, as coisas foram acontecendo, as oportunidades, acho que é bem a questão minha mesmo de receber essas oportunidades e abraçar o hoje. Então o basquete era o meu momento. E aí eu acabei deixando o basquete, porque a equipe do profissional acabou, né? E aí o banco, na época, nossa Caixa, nosso banco, acabou o patrocínio, o contrato, e dispensou praticamente a equipe toda. E aí a minha irmã, em paralelo, já jogava profissional voleibol e ela me chamou. Aí você voltou pro vôlei. Falei assim, Mônica, você já jogou vôlei em São Carlos, entendeu? Nós temos o time aqui, vem pra Serra Negra. Vem porque você não vai ficar sem time, não é porque você jogou basquete profissional que você vai ficar sem time. Mas eu jogava basquete, menina, como que eu vou fazer chegando aí em Serra Negra, que só tem as meninas são boas, eu nunca joguei basquete, vôlei fora. Não, vem pra cá que o salário é bom, tem tudo, e acabei indo pra lá, pra Serra Negra, e aí eu não consegui mais me firmar no basquete, né? Eu quis começar a carreira no voleibol, e aí eu perdurei mais ou menos por 5 anos a carreira no vôlei, joguei Superliga e competições importantes aí, adulta. E foi nessa época que veio o Felipe? O Felipe nasceu em 98, quando eu tava no voleibol, daí passei por vários clubes, né, e em Serra Negra, aí o Bauru me contratou. Quando o Bauru me contratou, eu quis ir pra lá, porque era uma oportunidade de Superliga, né, uma competição que hoje é uma das competições mais importantes no voleibol no Brasil, né. A Liga Nacional disputa várias competições aí com vários clubes do Brasil. E eu acabei indo pra Superliga, e já em 98 o Felipe nasceu, e só que assim, em 97, né, um ano antes, que eu já estava em Bauru, eu assistia muitos jogos no final de semana na Bandeirantes, que era o Luciano do Vale. Então, mesmo jogando quietinha lá em Bauru, porque eu falei, não, vou ficar quietinha aqui, né, porque é uma competição importante, eu tenho que ter concentração aqui. E eu assistia jogos de futebol feminino. E as meninas de São Carlos jogavam no Santos. Aí elas, Mônica, vem, você não quer vir jogar futebol aqui no Santos? Nosso time tá bom, só que segunda fase, eles pagam melhor. Falei, nossa, gente, como que eu vou fazer, né? Já saí do basquete, fui pro vôlei, agora do vôlei vou pro futebol. Porque essa transferência de habilidade, pra mim, nunca foi problema, assim, né? Hoje eu vejo muita dificuldade nos meus alunos, essa questão da transferência de habilidade. A habilidade a gente é treinável, né? Não tem quem como. tem, né? É nato, né? Atleta é nato, né? Não tem como, né? Mas a habilidade é treinável. Então, eu nasci com essa habilidade nata de fazer todos os esportes aí. Pra mim, não tinha dificuldade. E aí, as meninas... Então, futebol eu assistia no final de semana na televisão. Aí as meninas... o Felipe já tinha nascido. Não, 97. Eu tava jogando Superliga. Tá. Aí, o que eu fiz? As meninas falaram, Mônica, o Santos quer te contratar de todo jeito, porque você é uma jogadora alta, eu sei que você tá jogando vôlei profissional. Aí eu falei, mas eu não posso sair daqui. Eu tenho contrato, tudo mais. Só que daí, o pessoal, os dirigentes do Santos foram em Bauru,
conversaram com o meu treinador lá, a diretoria, né? E aí, logicamente, tomou um não, né? Falou, imagina, a Mônica tá jogando aqui e tudo mais. Falei, não, mas eu quero ir. Acabei indo pro Santos. Fiquei no Santos uns meses, né? Fiquei no Santos uns meses. E aí era realmente para jogar uma fase final do Santos, né? E aí eu acabei jogando a fase final e retornei no voleibol Brasileiro? e dei continuidade. O Campeonato Paulista. A final foi lá na Ibirapuera, né? Contra o São Paulo. E só que eu me destaquei no jogo. E aí o São Paulo quis me contratar. Eu falei que não dava, porque eu tava no vôlei, eu ia voltar para jogar vôlei, né? Então, e nessa oportunidade de voltar a jogar vôlei, eu fiquei até 98, quando o Felipe nasceu. Aí o Felipe nascendo, aí eu quis mesmo fixar no voleibol, porque era um esporte mais tranquilo, era contrato, né? O São Paulo tinha esses contratos de gaveta, né? O futebol na época era muito defasado, era muito assim, era contrato de gaveta. As meninas, logicamente que hoje a gente vê a visibilidade do futebol feminino é muito maior em relação ao contrato, mesmo que não tenha contrato, as meninas são super valorizadas, né, dentro do seu clube. E antes a gente não tinha essa oportunidade. E eu acabei ficando mesmo no voleibol. Em 98 o Felipe nasceu, eu quis ficar em Bauru certinho, mas daí o treinador do São Paulo me ligou e falou: Mônica, eu vou te convocar para a seleção, você é uma jogadora alta, entendeu? Mas você precisa ter um clube. Então eu tô no São Paulo, na época o Zé Duarte, né, meu treinador de lá, falou: você tem que ir para São Paulo, porque senão você não consegue ir para a seleção sem clube. E aí eu fiz um contrato com o São Paulo, e aí em 2000, eu fiquei até em 2000 lá no voleibol, né? Daí eu saí e fui pro São Paulo em 2000. Aí eu fui convocada, na verdade eu fiz o contrato em janeiro no São Paulo, e em março eu fui convocada para as Olimpíadas da Austrália. E aí eu realmente acabei deixando a profissão voleibol. E qual é essa Mas pra sensação mim- de ser convocada para uma competição tão importante? Tipo, é Olha, natural? Já esperava? É isso mesmo? Eu sou boa? São Ou não? É assim, dentro do contexto, dentro de uma modalidade esportiva profissional, Lê, a gente tem são expectativas. Então, por exemplo, o voleibol, quando a gente disputa o campeonato da Liga Nacional, Superliga, uma competição muito grande, que nem tenho até hoje, né? Você se destaca pelos jogos, você sente que você está destacando, a mídia te envolve nessa questão, olha, ela tá bem, ela merece ser convocada, são especulações, né? O voleibol. E o futebol é a mesma coisa, assim, a maioria dos esportes é a mesma coisa. Eu acredito que hoje está um pouco mais difícil, porque hoje tem muita questão política, questão de leva filho de jogador de empresário daqui e dali. Mas o voleibol era a mesma coisa que o futebol, realmente. Convocava-se meninas pela performance, né? E não só pelo clube, mas a maioria das vezes era pela performance. Então, realmente, eu estava muito bem no Santos, embora eu joguei pouco, mas eu era jogadora de estrutura alta, né? Eu tinha mais facilidade de jogar lá atrás. E aí eu fui pro São Você sempre Paulo. foi zagueira. Sempre, Era não, um lugar- é assim, quando a gente começa a ficar mais velho, a gente começa a afastar. Quando a gente é mais novinha, magrinha, meio campo. rapidinha, era atacante. Depois a gente vai voltando para meia, de volante, e depois zagueira, e né, hoje mais ou menos um pouquinho de gandula. Hoje eu pego as bolas para meus alunos. E aí, por fim, me destaquei porque eu sentia que lá a expectativa do futebol é assim, pô, jogou no São Paulo, tá fazendo gol, tá titular, né? O São Paulo tá em ênfase, tem bastante jogadoras do São Paulo na seleção, então a probabilidade de você ser convocada é muito grande. Convocada, mas não atuando em competições. Então eu fui convocada, e a seleção é um processo muito extenso, né? São 5, 6 convocações. Então você é convocada, você apresenta na Granja Comari em Teresópolis, e fica 20 dias, um mês, né? Por que a mulher fica mais tempo que o homem? Porque o homem, o jogador de futebol, o masculino, eles já chegam prontos. Eles já têm o clube já com estrutura, com fisioterapeuta, massagista, com dentista, com médico, fisiologista, psicólogo. Tem tudo um conjunto. O futebol feminino não, é muito individual. Às vezes a jogadora chega a uma questão, um problema de ginecológico, algum problema de saúde, né? De coração. Precisa ficar mais tempo para se cuidar e preparar. E fisicamente também. Então, assim, a atividade é maior, mas assim, o processo é melhor, porque a menina consegue mais familiarizar com outras jogadoras, né? Às vezes é um clube que nunca jogou contra, às vezes você nunca jogou com aquela menina, você não sabe como ela joga, você não sabe como que você faz pra poder tá
agrupando, né? Então a seleção geralmente ficava mais tempo conosco. Então na época que era o Zé Duarte, a gente ficou mais ou menos uns 6 meses. Todos os treinadores seguram mais ou menos umas 6 convocações para que possamos realmente ter um conjunto, né? Aí envolve mais a Marta, mais a Cristiane, jogadoras mais habilidosas que não precisam ficar tanto tempo conosco na seleção. Mitos daí que você tá falando. E você atua na Europa também. Eu morei na Noruega, né? Assim, em paralelo, assim, a toda essa vida na nossa carreira, nós tínhamos sempre as empresárias, né? A gente fala agente FIFA, que é uma profissional que busca isso, né? Busca essa ponte de jogadores do Brasil para jogar no exterior. Hoje é muito mais fácil, né? Hoje é muito mais prático a jogadora ir fora, porque tem muito acesso à mídia, né? Acesso aos clubes. E a agente FIFA é realmente uma profissional que ela faz essa ponte. Então ela me convidou, ela é do Rio de Janeiro, a Roberta. Ela me convidou para jogar na Noruega. Eu fui, né? Nos Estados Unidos eu não consegui ir, porque estava em época de convocação. Eu tinha medo de perder convocação por estar nos Estados Unidos, porque você jogando nos Estados Unidos, a Liga Americana, você fica muito tempo lá, eles não liberam você para jogar, né? Era poucas jogadoras que jogavam lá nos Estados Unidos. Era a Cici, era a Pretinha, a Roseli, a Marta foi depois. Então eles convocam as jogadoras por estar no clube no Brasil, que é mais fácil, né? E aí a Roberta me chamou para mim, convidou para mim, entrou no contato com o clube da Noruega em Oslo, e eu acabei indo para lá jogando o campeonato europeu por lá. E aí levei o Felipe junto. Da seleção vieram diversos títulos, né? A gente tem medalhas aqui de Sul-Americano, Pan-Americano, vice-campeão mundial. A gente queria focar um pouquinho nas Olimpíadas, que como a Pri falou, começa amanhã. Sim. Conversar um pouquinho a sua primeira Olimpíada foi Sydney. O Brasil ficou em quarto? Isso, quarto colocado. Como que foi? Assim, não, mas eu queria do começo, assim, chegar uma menina, né? Chegar em Sydney, naquela Olimpíada, aquele monte de atleta, aquele monte de imprensa, gente do mundo inteiro. Qual é a sensação de estar lá? Olha, a sensação é única, assim, as pernas obedecem realmente, literalmente, né? A convocação, até para chegar a umas Olimpíadas, assim, performance tem que ser 100% todos os dias, né, Lê? Eu costumo falar que nós não temos vida, nós não temos saúde. Um atleta de rendimento geralmente não tem saúde. Por causa a gente tem que abdicar de tudo, né? Assim, alimentação, família, né? Trabalho, ciclo social, clube, né? Tem que descer uns 3 degraus abaixo para você poder alavancar para esse sucesso. E comigo não foi diferente, né? Quando eu fui para o São Paulo, eu tive esse propósito porque eu tive um incentivo que foi um profissional, né? Que é do São Paulo e que estava na seleção, que é o Zé Duarte. A gente vê que a motivação vem da gente, né? De treinar todos os dias, de fazer sempre o melhor, não é porque tá em clube, porque em clube você é o destaque, na seleção você é mais uma. E quando foi convocada, foi no jornal Lance, que saiu, eu tava no São Paulo, e na época minha mãe tava com o Felipe aqui em casa, né? Ela falou assim, Simone, eu comprei o jornal, você saiu no jornal, no Lance. E aí eles eles ligavam para você, pediam para vocês todos os trâmites para você pegar o voo para lá. E depois da convocação eles fazem uma entrevista, né? São Carlos sempre me apoiou em relação à minha ida lá, né? Na época nós tínhamos o secretário, né? O prefeito, ele sempre que me apoiou e de me levar no aeroporto, de me buscar, eu sempre tive esse apoio, né? Assim. E acabei ficando lá mais ou menos de janeiro até, acho que a última semana de agosto, setembro, quando foi na Austrália, lá em Sydney. Então nós ficávamos fazendo esse treino. Então convocava, ficava 20 dias, desconvocava, voltava para o clube, né? Então eu joguei na Ferroviária nessa época. Depois de São Paulo eu fui para a Ferroviária para ficar mais próximo do Felipe. Mas minhas convocações, geralmente eu fiquei praticamente o ano inteiro lá. Então depois, durante esse ano, a gente fazia alguns eventos, alguns festivais fora, a gente foi para a Coreia, foi para os Estados Unidos, fazer uns campeonatos para ver como é que tá, né? Para ter um feedback da seleção, né? Mas vocês chegam em Sydney acreditando que era possível conquistar uma medalha? Sim, todos os países que vão para as Olimpíadas já chegam com autoestima lá no teto, né, Lê? Todo mundo tem certeza que vai ser campeão, porque a preparação é muito boa. Todos os países se preparam, né? Ah, mas sempre tem os favoritos. Tem os favoritos, mas a gente procura estudar os favoritos. Eu geralmente estudava os países, Alemanha, né, Estados Unidos, Noruega, que era uma potência, sempre foi uma potência no futebol feminino. Então a gente trabalha também com treinamentos, a gente estuda fora, dentro de campo, como é jogador, como faz para marcar. Então, assim, a estratégia estava prontinha e, assim, na Austrália, as Olimpíadas, o futebol feminino é diferente, o futebol é diferente. Joga numa cidade, fica um dia lá, viaja para outra cidade.
E aí, nas quartas e finais, já vão para a Vila Olímpica, né? Onde concentra todos os países do mundo, todos os esportes lá dentro, né? Que são, na verdade, é um condomínio de apartamentos, né? Que todo mundo fica lá. Deve ser uma delícia. É uma delícia. As irmãs Williams dá uma passeada, né? Você olha um monte de atleta conhecido. Jogador. Esportes, lá dentro todo mundo se familiariza, todo mundo se cumprimenta, todo mundo tira foto. Aquele profissional do basquete que é do Green Team lá do basquete masculino, vem tirar foto com a gente também, eles pedem, né? Todo mundo gosta do Brasil, né? Nós somos muito queridos por eles, né? Então, assim, a expectativa é muito bonita, assim, a gente procura concentrar bastante. Porque é uma época muito tensa, né? São 40 dias muito tensos, onde você tem que dar seu submáximo, você tem que saber como todos os times jogam, a previsão de chegar na final, nós, Estados Unidos, como é que vai ser, o que eu tenho que fazer, qual estratégia eu tenho que usar, então isso a gente não desliga. Então tem que manter a alimentação, a hidratação, psicológico bom. Então você tem que estar 100% bem definido isso. Isso não é para qualquer um. Ela falou de alimentação, veio na minha cabeça uma imagem aqui, falando que na Vila Olímpica tinha batata frita, tinha povo comendo sanduíche. Ela fala, meu Deus, esse povo é maluco. Assim, os atletas comendo tudo errado. Na Vila Olímpica, assim, tem pessoas e pessoas. O profissional, às vezes, aquele cara que pega aquele ferro do alterofilismo, um cara pega, ele pode comer, sei lá, 5 quilos de comida. Nossa, a Vila Olímpica, a parte da refeição, o refeitório é composto por várias comidas do mundo inteiro, menos a brasileira. E aí tem a... Nossa, senti uma dor. Porque lá a feijoada... Não, a feijoada, fazer uma feijoada, uma rabada, estrogonofe ali é complicado para atleta, né? Então eles oferecem todos os tipos de massa, tudo. E o McDonald's, que é aberto ao público lá. Todos os atletas podem entrar à vontade, comer à vontade. Então, realmente, eu passava muita vontade. Tanto que chegou a final, nós Estados Unidos, na final na Grécia lá, nas Olimpíadas, em 2004, eu peguei uma sacola e enchi a sacola de batata frita e nuggets. Fazia, sei lá, 6 meses que eu não comia aquilo. E eu via todos os dias. E a gente tem que desviar, porque a alimentação tem que ser regradinha, né? O que eu ouvi dizer é que tinha umas fugidinhas, assim, da concentração de vez em quando, é verdade? Olha, a nossa fugidinha era uma fugidinha saudável, né? Porque... diferente dos outros atletas, por exemplo, a Alemanha, eles gostavam muito de fazer uns beer à noite, né? Então a turma se reunia, colocava chopeira tudo em frente ao apartamento, né? Você imagina para um brasileiro isso? Ali se perde, não volta mais, né? Você imagina para um brasileiro ver aquela chopeira todos os dias na sua frente, que a Alemanha é do lado do Brasil, né? A e B, né? E aí, assim, dá umas fugidinhas, assim, tem sempre aquela atleta igual a dar uma paquerada, dar uma fugidinha, né? Ver umas pessoas diferentes, né? Ter outras ideias, falar outras línguas, né? Mas é gostoso demais. É um momento único, assim, na vida de um atleta, que é um campeonato mais importante do mundo, não tem acima da Olimpíadas, né? Então eu procurei, assim, me divertir bastante, concentrei bastante. Como é que é a rotina? Ser atleta de rendimento não é para qualquer um, realmente. A rotina é acordar de manhã, tomar um café Tem horário para acordar? Tem horário para acordar, tem horário para hidratar. O que vai comer no café da manhã tá pré-definido? Não tá pré-definido, mas eles deixam o básico, que é proteína e o carboidrato ali, né? Que eles queriam que a gente comia bastante carboidrato para energia. E aí, a quantidade não. A quantidade a gente já sabia a nossa rotina, porque há 6 meses atrás a gente já estava preparando isso, né? Chegando tudo, são fases. A fase de manutenção nós tínhamos, né? Que a alimentação de manhã tinha que ser um pouco melhor que o almoço até. E aí depois de lá a gente já ia fazer um treino bem leve de manhã, no centro de treinamento que tem lá na Austrália, na Grécia, os lugares que eu participei. E aí depois vinha para a Vila Olímpica de novo e comia uma comida mais leve, né? À tarde era um outro treinamento. Se tivesse jogo, no caso, amanhã, era um treino mais específico de, sei lá, de zagueira, de atacante, né? Mais técnico. Conforme fosse passando a fase, nossa, por exemplo, a gente foi pra final contra a Grécia. Nós tínhamos praticamente a semana inteira para treinar pênalti, né? Tem a prorrogação, você tem que estar bem fisicamente, que a prorrogação é mais 20 minutos de tempo, né? Muito cansativo, muito... Realmente a gente foi pra prorrogação na final da Olimpíadas da Grécia. Foi bem cansativo também, então você tem que estar preparada, né? Então esse macro ciclo que tem na competição, a gente tem preparado no começo, meio e fim. E a parte psicológica também, que a gente tem que estar bem centrada, né, Lê? Acho que a pior situação nossa é a parte psicológica mesmo.
de entrar no campo e saber o que você vai fazer, assim, naqueles 5 primeiros minutos, depois vai embora. Pois vai ser Nervosismo. Muito nervosismo. Assim, na verdade, não é um nervoso de, não, é um nervoso, será que eu vou dar conta daquilo que eles estão me propondo, né? De Será que eu vou marcar uma corresponder? atacante, de saber qual o lugar que ela vai, qual a facilidade, porque a maior preocupação do atleta é tomar gol em cima de você. O Brasil tomou o gol por causa de você, né? Uhum. Então, assim, a maior preocupação minha era essa, e não, assim, jogar bem. Eu prefiro jogar mal e o Brasil ganhar. Todo jogador de futebol pensa assim. A maioria. Ninguém pensa que, nossa, vou... Não, mas a maioria pensa em fazer a parte do que foi proposta, né? A minha parte é dominar, tocar pra volante, não é pra ficar inventando moda. Porque no clube você é melhor. Você fica mais à vontade. E na seleção chama-se obediência tática, né? Você tem que falar, realmente atuar aquilo que o treinador pede, né? A obediência tática hoje é um sucesso de qualquer atleta, né, na seleção. E se você pudesse eleger uma coisa de mais especial nas Olimpíadas, o que seria? Mais especial, o momento do pódio. Pra mim, o momento do pódio, assim, que olha... é o Dá pódio. pra ver, tá É o arrepiada pódio, daqui. Porque o pódio é o resultado do sucesso, né? Tem tudo aqui, a performance, amigos, fé, liderança, família, disciplina, foco. É realmente o quebra-cabeça, né? E o dá pra- pódio é tudo aquilo que você massificou durante todo... Porque a gente fica muito tempo concentrado, né? E o pódio é o produto final, né? Assim, não é nem um material medalha, né? Mas a hora que você entra no pódio, canto hino nacional, é aquilo que fecha o seu ciclo, né? Para eu conseguir fazer aquilo que meu objetivo, né? Alcançado, né? E quanto tempo dura essa sensação maravilhosa? É uma coisa assim que se estende por dias? Por meses. Receber uma medalha de um torneio tão importante que é a Olimpíadas é assim, a princípio é ali, né? Depois a gente fica meio abobada, não sei se eu ligo pra minha mãe, se eu ligo para meus irmãos, se eu ligo pro meu filho, se eu cumprimento a camareira do hotel, agradecendo, né? Se eu cumprimento as minhas amigas. Então, assim, a parte mais importante, assim, que eu vi, que eu sempre, é a gratidão, né? Por aquilo que eu conquistei a partir de todos eles, né? Quando Então, a gente fala da Austrália para Atenas, né, foi um 4º lugar para um vice-campeonato, né, medalha de prata. Quais aprendizados que vieram ali de Sydney? Porque o 4º lugar, acho que é o pior que tem, assim, no sentido de eu ruim, quase é ruim. belisquei a medalha, né? Que o primeiro e o segundo jogam um contra o outro, né? O ouro prata. Isso. E o 3º e o 4º lugar, um vai ter medalha e outro não vai ter. E o Brasil volta com esse amargo do 4º lugar, né? Quais são aprendizados que serviram depois para ganhar a prata em... O maior aprendizado Apenas. da seleção feminina realmente é o macrociclo de trabalho ali. Porque nas Olimpíadas da Austrália era um grupo muito heterogêneo. Cada um, a gente tinha a Cici, tinha a Pretinha, tinha a Roseli, as jogadoras cabeça mesmo da equipe, né? E eu sempre senti que não tinha um coletivo. Nós tínhamos muita jogadora boa, mas assim, individual. Já nas Olimpíadas da Grécia, nós não tínhamos 100% jogadoras habilidosas, mas nós tínhamos um grupo. Eu falo isso até hoje para meus alunos, para qualquer situação, qualquer atuação em profissão. Dentro de um esporte, dentro de uma empresa, se não tiver um grupo, não tiver foco e objetivo, praticamente quebra, né? Então, assim, nós tínhamos muito subgrupos em cima de um grupo. E na Grécia, nós tínhamos realmente um grupo. O René Simões, que foi nosso treinador, fez um trabalho muito bonito. Então, a gente até escreveu um livro sobre isso. Né? Então, assim, é muito bom trabalhar com jogadoras medianas, mas que sejam um grupo, do que jogadoras que tenham destaque e não sejam um grupo. Então, assim, do trabalho de 2000 para 2004, esses 4 anos demora muito para passar. É muito treino, entendeu? É muito objetivo, é muito, sei lá, sustentabilidade ali, sustentar aquilo que realmente você sabe, porque depois vem lesões, vem os obstáculos, né? Lesões, né? Vem desconvocação, vem você sem clube, vem você sem receber. Então, esses 4 anos também, da manutenção é muito difícil. Você manter 4 anos ali, você com nome e tal. Então, assim, depois da Austrália para cá, eu senti que eu tinha que me doar mais. Eu tinha que me cuidar mais. Eu tinha que me alimentar mais. Eu tinha que treinar mais. Eu tinha que ter um clube um pouquinho mais de qualidade, de estrutura, para me chegar em 2004. Porque senão você não chega. Não adianta. E o que acontece? As convocações eram mais, eram de maior quantidade
antes das convocações não, era juntava o grupo e ia. A gente não tinha assim, a expectativa, o trabalho antes para poder ir nas Olimpíadas da Grécia. Na Austrália a gente foi direto. Na Grécia não, a gente já foi preparando. A preparação foi melhor. Então esse trabalho de preparação fez com que a gente trabalhasse em um grupo. Essa sua medalha com ali, as só pra suas mostrar, indiferenças, a de prata. né? A gente perguntou antes, podia tocar, viu, gente? Você é atleta da sua medalha, então mostrava para vocês a medalha de prata que o Brasil conquistou lá em Atenas. Mônica tem outras medalhas ali também, mas a gente quis focar na Olimpíada por conta de estar aí, Isso, tá chegando, né? É. E é pesada, né, Pri? Ó, Tá chegando. Linda. deve entortar o pescoço. É. Maravilhosa. Bonito, é. E tem, assim, um lance da conquista da medalha de prata que você fala, isso resolveu o jogo, ou essa atitude do treinador, porque você comentou sobre o espírito da equipe, do grupo. Isso predominou de maneira geral ou aconteceu algo ali fora que você fala, cara, eu lembro disso, se não fosse isso, talvez a gente não teria ganhado? É gostoso quando a gente entra no intervalo do jogo, assim. Porque quem tá de fora vê melhor, né? Então, no intervalo do jogo, o meu treinador sempre falava, olha pra minha cara, olha pra mim. Que quero falar com você, olha pra mim. E aí, quando você olha pra ele não fala nada. Ele sabe que eu só sentia que ele queria passar... assim, nós vamos, na verdade foi um intervalo para prorrogação, né, e não pro final do jogo. Acabou o jogo, mas foi 0-0, 1-1 para prorrogação. E aí ele pedia pro grupo olhar para ele, né, para passar um pouco mais de força, né, de garra, né, porque ali na verdade não faltava mais nada, porque não tinha muito o que fazer, era mais assim os 15 minutos finais, né. Então, assim, a parte mais importante ali que o René Simões passou pra gente foi o olhar mesmo, né? Porque eu já sabia tudo que ele queria falar. Ele não precisava falar mais nada, né? Ele falou praticamente o ano inteiro pra nós o que... Porque, assim, na verdade, quando chega numa situação dessa, de prorrogação pra uma final de Olimpíadas, o que vale mesmo é o psicológico, não tem mais. A habilidade ali já não dá mais. A habilidade, porque às vezes você tá com uma perna machucada e você não consegue chutar. Às vezes, mas o que vai mesmo é a garra, a determinação. E isso ele passou pra gente. É que, infelizmente, no último Golden Goal, os Estados Unidos acabou fazendo um gol de cabeça, que eu sinto que foi excesso de confiança da nossa parte, até da minha parte como zagueira, né? Quando a gente tem um excesso muito grande de confiança, a gente erra. A gente comete erro. Isso pode ter certeza, até hoje, para mim. E todas as profissões. Excesso de confiança não é bom. O excesso de confiança a gente peca. A gente acaba perdendo aquela oportunidade. Porque você tem certeza que você é perfeita, que ninguém vai te passar, que você é imbatível, né? Que ninguém vai fazer o gol e cabecear na minha frente, porque realmente eu era maior que a atacante ali. Então eu acabei realmente ficando de uma distração de, tipo, vou falar pra vocês a verdade, uns 10 centímetros distante dela, assim, ela fez o gol em cima de mim. A atacante, e ela era menor que eu. Então eu senti realmente o grupo, né? A gente fala o grupo, mas eu senti mesmo a questão do excesso de confiança. E isso ali foi um pouco fatal para que possamos perder essa medalha de ouro. Mas Ganhou a prata. e ganhamos a prata. Não perdeu o ouro, ganhou a prata. Mas Não é fácil ganhar uma prata também, né? O pessoal fala, poxa, né? Mas para uma atleta uma profissional conquista, Não, fica o é um sabor. erro grande, é um erro grande, é um erro grotesco, assim, que não podia acontecer. Porque no treino, o que você faz em treino, você faz em jogo. Na seleção é assim. O que você faz no clube, você não faz na seleção. Mas o que você faz em treino na seleção, você faz em jogo na seleção. Então você tem que estar realmente focado. Então a concentração tem que ser a 1000% ali, né? Não pode largar por nada atacante. Então, assim, foi um erro realmente grotesco, um erro que a gente perdeu. Mas assim, nós chegamos, né? Mas Era o uma futebol coisa ganhou que muito, né? Foi onde conquistou os e brasileiros. depois 2008 foi também em Pequim. Porque o grupo sempre se fortaleceu, né? A preparação dos 4 anos é muito difícil, mas quando chega lá e conquista é uma coisa muito difícil. E tem outra também, você estava levantando os dados, antigamente as Olimpíadas ia muito mais homens, né? Hoje as mulheres dominaram as modalidades, né? Não, a Pri até compartilhou comigo uma notícia ontem que a delegação brasileira pela primeira vez é composta de 55% de mulheres. 50%, antes era 20%, 30%. Então hoje a gente já conquistou essa visibilidade em realmente todos os esportes, né? Então eu fico muito feliz hoje de a gente estar chegando. Vocês terem desbravado tudo isso. Praticamente tudo isso, né? Passar um desafio Bora. com a Mônica. Mônica, a gente vai dar uns recados. A gente vai pedir pra você, enquanto isso, escolher 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa que fazem mais sentido na tua história até aqui. E a gente já te pergunta. Pode mexer, pode pegar, fica à vontade. Tá. A gente já mostra quais você escolheu. Que tal você experimentar a novidade da Boutique da Carne Siltomac?
É a linguiça de costela, preparada com um blend super especial e tem o seu sabor diferenciado com um tempero suave, que realça o sabor natural da carne, que combinado com a costela, que tem um alto grau de gordura, proporciona maciez e suculência. E aí dá pra você fazer na brasa, dá pra você fazer na chapa, você pode colocar ali com as combinações da sua preferência, né? Acompanhamentos como mandioca cozida, mandioca frita, farofa, ó, eu vou falando, já tá vindo tudo aqui com aquela linguicinha. Ou você pode simplesmente lá colocar a linguiça picadinha de aperitivo ou ainda fazer um belo sanduíche de linguiça. Ficou com água na boca também? Então vá até a Boutique da Carne Sil Tomac ou então peça pelo delivery que atende São Carlos e várias cidades da nossa região. Se você tem dificuldade, desafios na hora de escolher a escola melhor para o seu filho, a gente traz umas dicas muito importantes aqui na hora de você realmente tomar essa decisão, né? Você tem que conhecer toda a estrutura da escola, entender ali tudo que é oferecido tem qualidade, como é que é a higiene, como é que é a segurança, conhecer a sala de aula, laboratórios, banheiros, se a escola tem ala de lazer, para ajudar você a tomar essa decisão. Analisar também a proposta pedagógica, que deve ser sempre alinhada à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Avaliar o uso da tecnologia e a cultura digital, conhecendo as plataformas digitais e as atividades gamificadas. E verificar se a escola realmente é preocupada ali com o sócio motivacional mesmo ali do aluno, né? Para ver se ele está sendo acolhido na escola, se ele está desempenhando bem, né, a aprendizagem e esse convívio social também. Nosso convite é para que você entre em contato, então, com o Colégio Sapiens e esteja seguro da escolha que você vai fazer para o futuro do seu filho. Acesse sapiens.com.br. E se chegou a hora de você construir a casa dos sonhos ou reformar, a gente traz uma dica para você, porque os produtos têm que ter qualidade, mas não pode faltar também ótimos preços, né? A Casa Ferro Acabamentos tem as melhores negociações da nossa região e tem um vasto estoque que garante prazo de entrega. São pisos e porcelanatos, louças e metais, portas e janelas, tudo para a fase final da sua obra. Tem também algumas novidades, que são os grandes formatos de porcelanato, de texturas e de cores diferentes para deixar seu ambiente sempre mais aconchegante e sofisticado. Então visite uma das lojas, tem em São Carlos, em Matão, 2 Córregos e receba o atendimento dos consultores especializados. Acesse também o @CasaFerroOficial. Escolheu as suas 3 peças? Pedi para você mostrar uma para a câmera ali, a primeira que você queira falar e dizer por que você escolheu essa peça. Essa peça é fundamental para a pessoa que eu sou hoje, minha família mesmo. Minha família sempre me apoiou, né? Desde meu início na minha carreira até minha gravidez, né? Que hoje é composta por 3 pessoas, eu, minha mãe e meu filho, né? E mais 2 que são meus irmãos. Então foi primordial o apoio de todos eles, de cuidar do Felipe para mim poder viajar, né? De levar para o aeroporto para mim poder viajar, né? De levar para a escola meu filho também. Enfim, meus irmãos também abraçaram a causa. E todas as atitudes que eu tive, né, assim, os convites que eu tive, as propostas que eu tive, eu sempre reuni a minha família para saber da melhor maneira possível como resolver, né? Então, acho que para mim a família Bonito. é tudo de bom. Number one. É. Segunda. Determinação para tudo que eu faço, assim. Desde quando eu comecei também a minha vida no esporte, eu fui determinada naquilo que eu quis, né? De nunca desistir, sempre prosperar, sempre agradecer a Deus, sempre não ter preguiça de treinar, né? Ser motivada para tudo. Então acho que a determinação é a minha chave aí pro sucesso também. Como é que você fazia com os pensamentos? Ou você não tinha de preguiça, de hoje eu não vou treinar, hoje eu não quero? Porque a gente tem momentos que a gente tem de uma preguicinha. Como é que você vencia esses pensamentos? Assim, não era bem pensamentos, né? Quando chovia, quando fazia frio. Tava sol, quando tava nublado. Os convites pra noitada, né? Pros pagodes da vida. Isso acontece a todo momento na vida de um atleta, né, Lê? Assim, a todo momento, assim. Uma dor, uma enxaqueca, um tornozelo machucado. Então eu tinha que me policiar para dores e dores, oportunidades, oportunidades e oportunidades. Por exemplo, eu vou deixar para sair quando eu tiver uma folga. Eu vou deixar para deixar de treinar quando o meu treinador me der um descanso. Agora, para um atleta não tinha como ter essa preguiça, né?
A preguiça, ela vem acordar E vai. cedo. Vem e vai. Ela sopra. Foi. Mas, Ela assim, vem e desiste de mim. eu desiste sou de mais mim, forte que ela. isso que eu aí. pensava, eu tinha que ser mais forte que ela, as dores eram inevitáveis, não tinha como, tinha dia que a cólica normal, que a gente é mulher, a gente é filho de Deus, né, tinha que parar, tudo bem, mas dava pra ter o plano B, tomava um remédio pra poder voltar, né, sempre tinha apagar o incêndio pra poder estar em foco, porque você perde um dia de treino, ainda mais pra uma zagueira, quando você perdia um dia de treino, você tinha que treinar três dias a mais. Uma sexta, sábado, domingo lá a mais. Então, eu evitava, né? E a liderança, eu vejo que é após minha carreira, né? Que eu sempre fui líder de tudo, assim, né? De tomar de decisão, de fazer as coisas, de organizar, de buscar, de dar um conforto para as famílias, de dar um carinho para as famílias que precisam, de liderar hoje meu clube, né? Que eu trabalho com a São Carlos Clube, liderar a escola, meus alunos, os pais, a organização. Eu sempre fui uma líder em tudo, né? Hoje eu jogo voleibol, né? Dentro da quadra, chamar atenção, de querer o melhor pro time. Então, eu acho que isso é o meu forte também. E você acha que você dá muitos exemplos, né? Então eu queria aproveitar aqui e agradecer algumas situações que você teve comigo, que você me incluiu nos seus sonhos também, né? Então a Mônica falou no começo ali que ela tem uma campanha, já faz 3 copas. 2 copas, né? Nós somos já, pra Jaú. Que a gente faz a arrecadação de figurinhas do álbum da Copa do Mundo, né? Que fica aquela febre, né? Criançada na Praça da 15, trocando figurinha em todas as cidades. E aí a gente pega a arrecadação de álbuns e figurinhas e nós vamos pessoalmente lá em Jaú entregar para as crianças, brincar. Acho que você me proporcionou uma das maiores emoções da minha vida. Primeira vez que eu cheguei lá, a vontade que eu tive foi de chorar no banheiro, porque você vê aquelas crianças doentes e você, né? Que você pode fazer, dar um momento de diversão para elas brincarem com a figurinha e tal. E aí eu meio querendo chorar, meio que você deu aquela olhada pra mim. Aqui não! Força, vamos comigo, você chora na sua casa depois. Aqui vamos entregar alegria. E a gente fez isso já por 2 vezes. E eu comentei com a Pri que ano passado eu fiz uma campanha de arrecadação de cestas básicas. E na hora de entregar essas cestas, eu queria entregar realmente para as famílias que precisam, né? Não queria entregar para alguém entregar. E aí, quem que eu chamei pra ir comigo? Mônica. Bora, vamos junto. Pedi uma Kombi do Ednir da 3M. Agradeceu o Ednir também, que mandou a Kombi, o motorista. E nós fomos fazer um tour aí pelos bairros periféricos de São Carlos. É maravilhoso. Eu adoro essa oportunidade que Deus nos proporciona, né, Lê? As figurinhas, realmente, a gente tá acostumado, por exemplo, eu dou aula faz 15 anos, né, nas escolas aqui de São Carlos. E aí nós somos acostumados de receber nossos alunos bonitos, saudáveis, né, ativos, né, não que as crianças de Jaú não sejam, mas a figurinha foi um meio de eu chegar próximo a eles, porque na verdade não tem acesso ao hospital infantil, né, lá de Jaú, as crianças que estão com câncer tratamento. E a figurinha eu via bastante que meus alunos tinham uma velocidade 1000 para poder completar o álbum. Eles tinham uma pressa, né, de completar. E foi figurando aquele monte de figurinha. E falei, poxa, vamos jogar fora essas figurinhas, vamos, né, ter o plano B. E aí eu comecei a ver uma reportagem em Jaú que falou que as pessoas estavam levando as figurinhas lá em Jaú. E eu falei, não, por quê, né? E a Alessandra, poxa, uma pessoa maravilhosa também, que tá sempre aí proporcionando alegria pra turma, né? Nas lives da vida, né? Comunicativa. Não, falei, gente, por que assim, não, ó, né? Deu tão certo. E a sensação que a gente tem lá, você entra no quarto, a luz tá apagada, a criança tá coberta, ela tá com frio, ela tá com Sim. dor. A hora que a gente chega... alegria. Ela tira a coberta, ela quer trocar de roupa, ela senta na cama, ela quer brincar, ela quer tirar foto, ela quer colar. Então, são momentos que não tem como explicar, né? O que Não a gente tem. tá... E as famílias das crianças também, né? Assim, tem aquela esperança, porque é um momento muito delicado, né? Que a gente não pode chegar num hospital, seja qual for, né? E chegar também com um semblante de sofrimento, né? Nós temos que chegar com um semblante de esperança. Estamos ali, porque é só das crianças abrirem aquela figurinha, colar no álbum, querer trocar com a gente, receber um abraço. A gente também deu um abraço ao acalento dos pais, que também sacrificam tanto por estar lá, né? E a cesta básica também foi a mesma situação, né? As pessoas esperam muito essa oportunidade. Muitas das famílias não têm a comida ali, o prato do dia a dia, coisas que nós temos até em excesso, né? Então, Lê, acho que... E ela conhece tudo, viu? Mais do que nós andamos, nós somos nos bairros. E eu ia lá na Kombi atrás, sentada no meio das cestas básicas, assim, e ela ficava me filmando. Vou te filmar, e a Patricinha dentro da Kombi.
É legal. Então, assim, todos nós temos oportunidade, né? E nós temos que, logicamente, se tiver mais voluntários, né? Faço o convite aqui para todas as pessoas de São Carlos que têm a oportunidade de que querer ajudar também a nós, né, Lê? Então, eu convidei você por ser uma pessoa também que é uma pessoa de líder, né? Que gosta também de estar ajudando as pessoas aí, comunicativa, né? Uma pessoa humilde. Então, não tem o porquê, né? A gente está convidando também para fazer parte disso. Então, acho que a caminhada ainda é muito grande. A gente vai ter várias oportunidades ainda para acrescentar na vida Deus dessas quiser. pessoas, né? Que eu acho que ela é uma inspiração como atleta, uma inspiração como pessoa, né? Por isso que a gente quis muito que você estivesse dividindo a sua história aqui, para ser inspiração para outras pessoas também, né? De obrigado. disciplina, de determinação. Primeiro para nós, né? Pra nós. Quando minha Inclusive. preguiça vier, agora eu vou lembrar da Mônica falando, já foi, não tem mais sou mais Não preguiça. forte tem. que você. Nós temos que acordou cedo, tá aquela chuva, aquele friozinho, vontade de ficar debaixo da coberta, levanta e vai. Nossa, vai ser aquelas... A gente tá com pouco tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta. Lesão, você é uma pessoa que sofreu muito com isso? Não? Como é que foi? Se balançar uma folha aqui, eu começo a doer as costas. Eu tive sim, eu tive. Eu tive lesão nos 2 joelhos, né? Operei os 2 ligamentos cruzados, anterior, posterior, colateral, medial, tudo. Tenho as minhas dores de pós-carreira. A dor pós-carreira é muito grande, né? Então, assim, hoje eu tenho sinusite, tenho gastrite, então as coisas começaram a vir muito em velocidade rápida, né? A idade Porque... também, né? Não, a idade também, mas assim, hoje eu não sou uma 100% atleta, né? Eu me cuido pela metade ali, o básico, né? Eu tive vontade de comer muita coisa que eu não comia, então assim, você para de praticar esporte, do rendimento, você engorda muito, né? Atleta tem que... Poucos, tem um mínimo de jogador aí que tá mesmo peso, né? Você pega o Fábio Aurélio hoje, ainda parece um jogador profissional, né? A própria Malrin também. Então, só que eu fui um pouco relaxado, assim. Eu dei uma relaxada porque esse atleta precisa viver, continuar vivendo, né? Voltar aquilo que... Enfim, Nossa, mas eu tenho sim. Acabou. Ai, que pena. Adorei. Foi ótimo, Mônica. Muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Eu que agradeço. E parabéns pelo programa, né, Lê? Vocês duas são sensacionais aí do programa. Tem trazido convidados importantes também para o cenário aqui de São Carlos. E desejo muito boa sorte. E semana que vem tem mais. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.